de agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui hoje à noite e trazer essa mensagem que Deus tem colocado no coração do meu esposo, no meu coração também. E eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o pastor Davi por ser esse homem enviado de Deus, uma pessoa muito pronta a atender às suas ovelhas. Em primeiro, eu não ia nem falar, mas depois tocou no meu coração, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração que eu pudesse perguntar ao pastor Davi para trazer essa mensagem para a igreja. E muito obrigada, pastor, por ter me acudido. E nós sabemos que na segunda-feira geralmente é o dia do pastor que fica na sua folga, mas hoje esse coração tão lindo abriu essa janela, essa porta de oportunidade para que eu pudesse transmitir essa mensagem para os irmãos também, e não ficasse só no meu coração e no coração do Andrés. O tema dessa mensagem é muito lindo, muito também exige de nós esforço, que diz superando a amargura com a graça. Nós vamos ver o nosso texto que encontra em Hebreus 12. Se os irmãos tiverem a Bíblia, vamos abrir as nossas Bíblias. Em Hebreus 12, os versículos 14 e 15. Eu vou ficar somente nesses dois versículos, mas antes de expor a palavra, eu gostaria de falar um pouco sobre a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, provavelmente, ela foi escrita por uma comunidade judaica cristã em Roma, que passou por perseguições e desvantagens até chegar ao ponto de abandonar a fé cristã e voltar ao judaísmo. Essa carta foi escrita entre os anos 64 e 70 depois de Cristo. Nos anos 64 começou a perseguição do imperador Nero e em 70 foi a destruição do templo em Jerusalém, que não está mencionado na carta aos judeus, na carta aos Hebreus. Os atores do livro da carta de Hebreus são atores desconhecidos. Essa carta aos Hebreus trata da superioridade e da singularidade da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Ela nos ajuda a entender que o Antigo Testamento aponta para Jesus, a sua vinda, morte, ressurreição e ascensão. Então, vamos ler os versículos. Diz assim, o versículo 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. No versículo 14, começa com o verbo muito forte. Esforcem-se. E esse verbo eu já até usei e pensei que o pastor Davi fez um esforço para mim estar aqui hoje. Louvado seja o Senhor. Ele está na forma do imperativo e traz a ideia de exortação que exige uma ação de nós, exige de nós um esforço. Na sequência, temos o termo para viver em paz com todos. Nós sabemos que para viver em paz com todos é muito difícil. No nosso meio, no mundo em que vivemos, é muito difícil vivermos em paz. Se ligarmos a televisão, encontramos só desgraça. Se olharmos para o mundo, catástrofes, guerra ao nosso redor, tudo isso causa um cenário de perturbação e incerteza para todos nós. Portanto, para termos paz com todos, precisamos nos esforçar. Mas como podemos praticar essa paz nos dias de hoje?
Não temos tempo para orar a Bíblia, o nosso tempo é muito cheio, é muito corrido, temos que fazer ao mesmo tempo muitas coisas e deixamos por último Deus, a oração. Não temos tempo de ler a Bíblia também, na nossa meditação. Passamos o tempo todo para lá e para cá, trabalhando, cuidando dos filhos e deixamos a parte mais importante que traz edificação para as nossas vidas. Também temos assim, não não gastamos tempo também, o tempo devido que a gente deveria gastar com a, a nossa família, os nossos amigos, na igreja, os nossos vizinhos e colegas de trabalho. Essa paz que fala no versículo 14 não é encontrada no mundo, mas sim em Jesus Cristo. Como está escrito João 14, 27a, Jesus disse: deixo-lhes a paz e a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. O mundo não nos dá paz. O mundo é corrido demais para termos paz. A nossa paz é encontrada somente em Jesus Cristo. Outra coisa importante que chama a atenção nesse versículo é para serem santos. Santos no sentido bíblico significa puro, imaculado, sem pecado. Essa santidade só pode ser alcançada com o perdão dos pecados através do sacrifício e da morte de Jesus Cristo na cruz. Portanto, podemos nos aproximarmos de Deus com os nossos pecados, pedimos perdão a Ele, porque Deus é puro e não deixa o pecado chegar perto dele. No versículo 14b, na parte final do versículo, diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos estarmos perto de Deus. Nós precisamos cada dia buscar essa santidade, essa paz que só em Cristo podemos achar. O versículo 15 também começa com um imperativo na forma de exortação. Cuidem, tenham cuidado, que ninguém se exclua da graça de Deus. O que o autor queria dizer com essa frase? Cuidem, tomem cuidado, para que ninguém se exclua da graça de Deus. A ideia do autor aqui é alertar os crentes a não desistirem da fé. Deus permite que façamos a nossa parte. Mas a vontade de Deus é que nós permanecemos nele e reconhecemos o grande amor dado a nós através do seu Filho Jesus Cristo, como está escrito em João 3:16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é lindo, irmãos, sabermos que Jesus Cristo morreu por nós. O amor dele nos alcançou através da sua morte na cruz. Essa é a vontade de Deus, para que nenhum pecador se perca. Todos da igreja sabem que eu e o meu esposo, nós morávamos no Brasil, em Belém, no Pará, numa região do Pará. E nós morávamos em um condomínio que ficava muitos missionários e uma das missões, a Wycliffe. Esse condomínio era muito agradável para passeios da família, as famílias passeavam com seus filhos. E um domingo à tarde, eu saí com o Andrés, com os nossos filhos, no carrinho e começamos a passear no condomínio e paramos em frente à casa de um professor que estava lá parado. E começou a conversar conosco. Aí ele começou falando, demos boa tarde a ele, e ele começou a falar: vocês também são missionários? Vocês moram aqui nesse condomínio? Eu falei: sim, nós moramos aqui agora, nesse condomínio. Eu também fui da igreja.
Ele afirmou. Nós falamos, que bom. E sou professor universitário. Eu dou aula de antropologia. Mas hoje eu sou ateu. Eu não quero saber mais de Deus. Aí eu fiquei pensando como, como o homem é tão inteligente. E, ao mesmo tempo, não, não reconhece o Deus Criador, o Deus que fez. Uma pessoa, como leva uma pessoa a chegar ao ponto de ser ateu e ignorar totalmente a Deus? Eu fiquei assim pensando, parei para pensar, olhando aquele homem, a resposta daquele homem dizendo que era ateu. E nesse versículo fala muito claro: cuidem-se para que vocês não percam a graça de Deus. Significa, irmãos, que nós podemos, os nossos atos, a nossa vontade, com a nossa vontade, nós podemos nos excluir, ficar fora da graça de Deus. Não que Deus nos exclui, mas nós podemos nos excluir da vontade, da graça dele. E nesses versículos, seguindo nesse versículo, no final do versículo 15, também aborda um tema muito importante, que às vezes muitas igrejas não trabalham com esse tema, que é a amargura. No versículo 15b diz que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Com essa raiz de amargura, como essa raiz de amargura pode contribuir para sermos excluídos da graça de Deus? Eu não sei, igreja, o que passou na vida, o que aconteceu na vida desse professor tão inteligente, a ponto de querer ficar fora, se excluir da graça de Deus. Talvez foi uma decepção tão grande, nós não sabemos o porquê. Mas a raiz da amargura pode ser a causa que leva uma pessoa a tomar uma decisão tão lamentável, a ponto dela mesma se excluir da graça. A raiz da amargura é uma expressão comparativa. Ela se compara com a raiz de uma planta, que é a primeira coisa a sair da semente. Ela fica escondida no escuro, procurando nutrientes que são essenciais para fazer crescer. Da mesma forma, é a raiz da amargura que se instala em um lugar oculto e escuro dentro do nosso coração. Nesse lugar escondido, ela se alimenta, cresce, sai fora, envenenando a nossa alma. Essa raiz amarga causa grandes danos dentro de nós, nos tornando amargos até o ponto de ficarmos doentes. Quantas vezes nós ouvimos falar as pessoas ficam doentes porque estão tão só, tão rancorosas? Eu já tenho ouvido muito isso, as pessoas falarem isso. Existem tragédias que acontecem na vida de muitas pessoas. E acontece também nas nossas famílias, nas nossas vidas. Por exemplo, quando nós perdemos um ente querido, quando tem um diagnóstico de uma doença, de um câncer na família, quando os filhos entram nas drogas, quando os filhos estão doentes. Isso nos traz uma insegurança, um medo muito grande. E às vezes esse medo, ele sobressai em nós. Porque tem muitas pessoas que não sabem lidar com os problemas que acontecem. E a primeira coisa que eles fazem é julgar e ser rancorosos para com Deus. Uma,
Em outubro de 2006, não sei se a igreja ficou sabendo desse acontecido, o mundo todo ficou em choque. Uma grande tragédia nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia. Lá existe uma comunidade religiosa de menonitas chamada Amish. Eles vivem como 200 anos atrás. Eles não têm energia, eles não têm motor, não têm tratores, não têm nada assim do modernismo, não chegou lá e eles não querem que entre na sua comunidade. Eles trabalham, eles fazem um trabalho comunitário, significa que nessa comunidade eles prestam muita atenção para que ninguém fique sem o alimento, sem uma assistência. Então, os Amish, eles vendem leite para fora, também para outras pessoas da comunidade deles. Todos os dias, um homem vinha pegar o leite. Na época, este homem tinha uma família e era pai de 2 meninos. Um dia, ele entrou na escola das meninas. Significa que na comunidade do Amish as escolas são separadas. Tem a escola dos meninos e tem a escola das meninas. Esse homem entrou na escola das meninas. Ele foi diretamente para a sala onde encontrou 10 alunas na idade entre 6 anos e 13 anos. E pegou as crianças, meninas, como refém. A professora conseguiu fugir, chamou a polícia. Quando a polícia chegou, esse homem perdeu a cabeça e começou a atirar, matando a metade das meninas e depois se suicidou. As outras 5 foram feridas e levadas em estado gravíssimo aos hospitais. A pergunta que fica é: que motivo levou esse homem a cometer tamanha atrocidade? A história desse homem apareceu. Ele tinha perdido o primeiro filho, logo que a sua mulher deu à luz, e era uma menina. Ele não soube lidar com essa perda. Na cabeça dele ficou atordoada. Tornou-se um homem amargo, rancoroso, vingativo, planejando cada dia, odiando as pessoas, odiando a Deus. Quando passava pelas calçadas, pela vila, quando enxergava os pais brincando com suas filhas, ele tinha muito, muito ódio. Ele guardou esse rancor por 10 anos, até cometer esse suicídio e a matança com as crianças. Ele era uma pessoa totalmente cheio dessa raiz de amargura e odiava muito a Deus. Logo após do crime, os Amish, inclusive as famílias das meninas mortas, ofereceram perdão, conforto e apoio à família do assassino. Já pensaram uma coisa dessa? Já pensaram se tivesse acontecido conosco? Será que nós estaríamos nesse mesmo lugar dos Amish? De ser misericordiosos? De abraçarmos a família do assassino? Em vez da família estar consolando os pais que perderam as filhas, os pais que perderam as filhas estavam consolando a família do assassino. Essa comunidade de menonitas, Amish, sabia exatamente se eles deixassem crescer uma raiz de amargura dentro deles, eles mesmos seriam os mais prejudicados. Igreja, isso é tão simples. Quando nós deixamos o ódio, o rancor crescer dentro de nós, não são as outras pessoas que vão ser prejudicadas,
São nós mesmos que ficamos prejudicados, nós ficamos doentes, a nossa alma fica doente, nós ficamos amargos com as pessoas. Portanto, nós precisamos tomar cuidado com essa raiz de amargura, para que ela não cresça, não brote, para que ela não destrua a nossa família, os que estão ao nosso redor. A raiz da amargura, ela pode causar danos irreparáveis. Essas famílias que perderam essas crianças jamais terão elas aqui de volta na Terra. Às vezes é difícil perceber uma raiz amarga que está dentro de nós, porque ela fica escondida. É mais fácil descobrir essa raiz nos outros do que em nós mesmos. Por isso devemos cuidar e estarmos atentos com as pessoas que falam mal umas das outras, ou sempre olhando para o lado negativo da vida. Nós precisamos olhar para o alvo, nós precisamos olhar para aquele que nos dá paz, aquele que nos capacita, aquele que nos ama. Porque essa paz nós não encontramos no mundo, só em Cristo Jesus. Ele nos dá a paz. Ele arranca do nosso íntimo, do nosso coração, toda a raiz amarga e nos dá um novo sorriso. Em Efésios 4, 31, 32 diz: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Como é lindo ouvir isso. Como é lindo ouvir. Mas é tão difícil, irmãos. Tão difícil. A gente, por nós mesmos, liberar o perdão. Se não é a graça de Deus, se não é o amor de Deus que nos envolve, nós jamais seríamos capazes de perdoar alguém que nos ofendeu. É só através de Jesus Cristo que podemos superar, ter a superação dessa amargura e sermos agradecidos a Deus por cada dia cuidar de nós. A graça, ela é uma dádiva imerecida de Deus para conosco. Quer dizer que nós não merecemos receber a graça. É pela misericórdia de Deus que Ele nos dá a graça a cada manhã. A Bíblia está escrito que a graça de Deus se renova, ela se renova a cada manhã. Como é lindo. Nós não recebemos a mesma graça de hoje, amanhã, ela é renovada, renovada, renovada a cada manhã. Isso é muito lindo. A graça de Deus se renova a cada manhã. Portanto, devemos cuidar. Devemos estar gratos. Devemos ser atenciosos com os irmãos. Devemos perdoar, para que nós não ficamos fora da graça de Deus. Para que nós não venhamos nos envenenar com a raiz, a ponto de excluir Deus da nossa vida e deixarmos Ele fora da nossa vida. A conclusão que eu tiro, que eu quero passar para os irmãos hoje, para a igreja hoje, que eu quero deixar hoje para a igreja, desses 2 versículos de Hebreus, é que não importa como você chegou aqui no Zoom hoje. O que eu sei é que existe um Deus que se importa com você. Só Ele pode trazer a cura de toda raiz de amargura. O meu desejo com essa mensagem é que recebemos a graça de Deus, confessamos os nossos pecados e perdoamos quem nos ofendeu. Vamos deixar fluir dentro de nós o amor, os frutos do Espírito, o amor, a alegria, bondade,
longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Só assim podemos alcançar e vivermos a paz com todos. Esse é o desejo do meu coração, que nós possamos alcançar essa paz. E que essa paz possa transbordar de nós e alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. E que Deus abençoe ricamente em nossos corações a palavra do Senhor. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, Cleide, pela palavra. Muito obrigado. Eu acho que hoje a palavra foi novamente essa gume, né? Que entra até o mais profundo de nossos corações, trazendo uma palavra muito importante que tem que ver com a própria salvação. Mira, autoexamina-te, examina a tua vida, se você está em paz com os irmãos. Em paz com os irmãos e a santificação estão juntos. Ninguém pode estar santo sem estar em paz com os irmãos. E segundo, aleluia, controla, cuidado com a raiz de amargura, porque puedes cair da graça, puedes perder a salvação, puedes irte longe dos caminhos do Senhor Jesus. Se você guarda esse rancor, esse ressentimento contra alguém, contra o irmão, contra quem seja. Não importa quem é a outra pessoa, o importante é se temos essa raiz de amargura. E como identifico se eu tenho essa raiz de amargura? Qual é o fruto da raiz de amargura? E aí ela falou, verdade? Fruto do Espírito, conhecemos, o fruto da amargura também conhecemos. A crítica, a murmuração, invejas, armadilhas, tá? Intrigas. Muito obrigado, aleluia, pela palavra. E vamos fazer uma oração para terminar este tempo. Pai amado, Pai querido, te damos graças, Deus, aleluia, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, aleluia, pela vida de Cleide. Pedimos que o Senhor continue abençoando sua vida e ajudando a ela, Deus, nessa capacitação ministerial, porque sabemos que o Senhor tem propósitos com ela, também com a vida de Andreas. Senhor, nada podemos esconder. Te damos graças porque tua palavra chegou a nossos corações. E te pedimos perdão, Deus. Limpa nossos corações de toda amargura. Limpa nossos corações de toda raiz. Não permita, Deus, que nós caiamos de tua graça. Ajuda-nos, Deus, a reconhecer. Ajuda-nos, Deus, aleluia, a restaurar os relacionamentos. Ajuda-nos, Deus, aleluia, a arrepender-nos de nossos pecados. Para que podamos continuar em teus caminhos. Para que podamos continuar, Deus, em tuas mãos. Te damos graças pela tua palavra. E te damos graças, Deus, aleluia, pela vida de Cleide. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus Amém. os abençoe poderosamente.